Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós começamos a escutar na segunda-feira, ontem, um encontro de Jesus que é determinante do Evangelho. Vejam que no quarto Evangelho, que é justo o Evangelho que nós começamos a escutar nessa semana, e vamos percorrê-lo praticamente todo, o Evangelho de João no tempo pascal. É o Evangelho que a igreja abre no tempo forte. E o primeiro de uma série de encontros determinantes que Jesus vai ter é com este Nicodemos. É um que vem na noite, um fariseu, porque tem medo, ou porque a noite é o símbolo da busca, ou então das ausências de clareza que ele tinha na sua vida. Ele busca um mestre para conversar. E aquele mestre muda a vida dele. Ele vai somente com algumas perguntas. E aquele mestre vai começar a dizer para ele assim: você quer fazer um caminho de fé, o diálogo é sobre a fé, você não basta pensar que mudou a vida, mudar alguma coisa, mas você tem que nascer de novo. E esse diálogo com Nicodemos, nós vamos escutar por 3 dias nessa semana. Começou no Evangelho de segunda, vai nos acompanhar no Evangelho de terça e de quarta, para depois chegar à conclusão do terceiro capítulo e depois nós vamos continuar de outros capítulos do Evangelho de João. Escutemos do Evangelho segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre de Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falo das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crerem tenham a vida eterna. Ora, este homem é um homem sábio. Sabe que nós temos uma imagem muito ruim dos fariseus, mas os fariseus eram pessoas de uma formação sólida. O que Jesus vai criticar nos fariseus não é a ausência de formação ou a ausência de uma prática religiosa, mas o fato de eles pensarem que porque tinham uma prática religiosa, eles tinham direito de ter um prêmio diante de Deus. Ou seja, a relação com Deus não é mais baseada na graça, mas no direito que eles adquirem diante de Deus. E é isso que Jesus vai criticar nos fariseus. Mas vejam bem que este fariseu que procura Jesus para uma interrogação de vida, Jesus vai dizer assim: você que é um homem sábio não conhece isso? E Jesus vai, depois de convidá-lo para nascer do alto, que é uma alusão ao batismo, para recomeçar uma vida com Deus, uma relação de fé, ele vai dizer aonde é que Deus se manifesta. E para isso ele vai usar uma imagem do livro dos Números, quando o povo de Israel peca, que vai criar para si um ídolo, então depois vem as serpentes que começam a morder o povo de Israel, a picá-lo no deserto, então as mortes, as feridas, o sofrimento. Então Deus vai dizer para fazer uma serpente de bronze, e quem olhasse para a serpente teria a cura das suas feridas, do veneno das serpentes. Era a serpente de bronze que curava? Não, mas era somente a serpente, uma imagem, um símbolo da ação salvífica de Deus. Então Jesus anuncia já no início do Evangelho, veja que interessante, o capítulo 3, Jesus terminou de fazer o milagre, que é um milagre que é modelo de todos os outros poucos milagres que Jesus faz
no Evangelho, aqueles das bodas de Caná. E é este mestre procurado por um homem importante, Nicodemos, que vai falar assim: assim como a serpente foi erguida do deserto, assim o Filho do Homem vai ser erguido. A expressão de Jesus vai dizer assim: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Como é que o Filho do Homem vai ser levantado? Na cruz. Então, nós somos chamados neste Evangelho a repensar a nossa ideia de cruz. É muito comum que nós, diante daquilo que nos é incômodo, diante daquilo que nos faz sofrer, nós vamos dizer assim que isso é a nossa cruz, a cruz que nós temos que carregar. Mas, caríssimos, a cruz na palavra de Deus não é símbolo de sofrimento, mas é símbolo de amor. E claro, quem ama sofre pela pessoa amada. Quando os cristãos começaram a levar este sinal, que era escândalo para os gregos, para os hebreus, mas que eles colocaram com memória do Cristo, é a memória do amor de Deus para conosco. A fé passa pela cruz que é a expressão deste amor. Eu creio em um Deus que se ama, que por amor a mim aceitou o sofrimento da cruz. Bem, queridos, a história de Nicodemos, que nós vamos continuar a escutar amanhã, é a nossa história também de fé. Somos chamados a crer em Deus, a crer no Deus que se manifesta na cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.